porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Quem pode dizer amém, aleluia? Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Quem veio aqui clamar a Deus, quem veio orar a Deus, aleluia, Ele vai te ouvir hoje. Fala amém, Jesus, aleluia. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Você pode pôr a mão no coração e dizer: eu te procuro hoje, eu clamo a ti, Senhor, de todo o meu coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu estou aqui na tua casa, eu vim orar a ti, eu vim adorar ao Senhor, estou aberto, Senhor, para a tua palavra. Eu estou aqui, Senhor, com a minha mente atenta à sua voz nessa noite, em nome de Jesus, amém, aleluia. Nós percebemos que assim como nós, essas pessoas aqui que Deus estava falando, o povo dele, o povo escolhido dele, você é povo de Deus, amém? Você é escolhido dele. Assim como esse povo, nós também nos perguntamos muitas vezes, como que Deus vai agir nessa situação? Onde está Deus neste momento? Por que Deus não veio e fez alguma coisa nesse momento em que eu estou passando, nessa vida, nessa circunstância, nessa situação que eu estou vivendo? Eu quero entender, a gente é assim, a gente tenta entender a mente de Deus, a gente tenta entender como é que Ele vai colocar a promessa dEle na minha vida, como que Ele vai colocar os meus pés na terra da promessa, diante ou dentro do plano, do caminho, da promessa que Ele tem para mim. Como que Ele vai fazer isso? E assim estava esse povo, se perguntando por que Deus permitiu isso acontecer com a gente. Não é? A gente fica procurando respostas dos céus e tentando entender como que Deus vai trabalhar, como que Deus vai agir. E existe então um conflito entre a nossa mente, a mente humana e a mente de Deus. E o Senhor fala isso claramente na palavra dEle, que os nossos pensamentos, as nossas vontades, não são os pensamentos e a vontade dEle para as nossas vidas. E muitas vezes, não entender o que está acontecendo, como Deus vai agir na nossa vida, nos coloca em crise. Muitas vezes a gente fica ansioso porque não vê uma resposta. A gente fica ansioso na nossa vida, na nossa família, no trabalho, onde a gente estiver, porque a gente não consegue entender a mente de Deus e a forma como Ele trabalha. E aí Deus vem e faz bem assim com a gente, né? Calma, espera. Aquieta a sua mente. Aquieta o seu coração, a sua ansiedade. E aí no começo do versículo ele diz: porque eu que sei os planos que eu tenho para você. Eu que sei. Calma. Acalma aí esses pensamentos. Não deixe as suas vozes interiores dominarem os seus sentimentos e as suas ações. Calma. Eu é que sei dos planos que eu tenho para você, e plano não de lhe causar dano, mas de fazê-lo prosperar. Quem levanta a mão e diga: Senhor, eu estou pronto para o teu plano, Senhor. Eu estou pronta, eu quero viver o teu plano, Senhor. Plano de fazer prosperar. E Ele não está falando aqui de vida financeira, prosperar, ficar rico. Ele está falando não somente, sim, inclui a tua vida financeira. Ele quer te prosperar na sua saúde, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos. Ele quer fazer você prosperar em todos os seus caminhos, em todas as áreas da sua vida. Quem pode aplaudir os planos de Deus para as nossas vidas? Glória a Deus! Então, primeiro eu preciso entender que Deus aqui Ele está confirmando que Ele pensa algo ao nosso respeito. Deus Ele está
deixando bem claro que os olhos dele estão sobre a terra e não passaram despercebidos sobre a sua vida. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Não passa despercebido sobre, o seu clamor, sobre a sua oração, sobre a circunstância que você está vivendo, que você está passando. Fala para a pessoa do seu lado, eu e você, meu irmão, fazemos parte do olhar de Deus sobre essa terra. E em segundo lugar, não somente que Ele olha para a gente, que Ele vê a nossa vida, mas Ele deixa bem claro que Ele pensa, que Ele planeja algo para cada um dos filhos dEle, para cada um que Ele deu a vida, para cada um que Ele colocou nessa terra. Ele olha, Ele vê, Ele está olhando, Ele está entendendo, Ele está enxergando o que a gente passa aqui. E não somente isso, Ele diz, eu penso algo sobre você e eu já planejei algo para a sua vida. Pode dizer aleluia? E são pensamentos de paz. E paz, no hebraico, até hoje, a gente se cumprimenta a paz do Senhor, Nós temos esse costume porque copiamos a Jesus, e onde Jesus chegava, Ele dizia, paz seja convosco, paz esteja neste lar, paz esteja neste lugar, paz esteja com você. E no hebraico, eles dizem shalom, shalom, 2 vezes ainda, quando vai despedir, quando chega, shalom, que quer dizer não somente uma paz interior, que você receba a paz do Senhor no seu interior, no seu coração, nos seus sentimentos, mas que você tenha paz em todo o seu redor, que você tenha paz na sua casa, que você tenha paz aonde você estiver caminhando, que você leve a paz do Senhor com você, amém? Então, muito bem, nesse verso 11, Deus deixa bem claro tudo que Ele tem programado para as nossas vidas, tudo que Deus tem programado, planejado ali no papel dEle sobre a sua vida. Então, no versículo 12, Ele vai criar um caminho da terra para o céu, entre a terra e o céu. Como assim? Ele diz assim, no versículo 12, então, vocês clamarão a mim. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto para cada uma das suas vidas. E aí ele diz, vocês vão clamar, vocês virão orar, e eu os ouvirei. Então agora não é mais a ação de Deus, agora pertence a você, cabe a mim e a você. Agora vem a nossa parte. Eu tenho um plano, eu tenho os pensamentos, eu quero realizar algo na sua vida, e aí você vai agora fazer esse caminho dos planos de Deus e a vontade dEle chegar na sua vida. Como que eu faço isso? Clamando a Deus, vindo à casa de Deus, vindo à presença de Deus, orando a Deus. Não é mais a ação de Deus dos céus, porque Ele já estabeleceu isso para as nossas vidas. Agora é a ação da terra, é o movimento que eu e você damos, porque nós cremos que os planos dele são de bênção para a nossa vida, amém? Então tem a nossa parte, tem a nossa cooperação. Agora vocês têm que orar, têm que me buscar, têm que estar na minha presença. Sabe quando a gente sai de casa, apaga a luz, Muita gente deixa acesa alguma luz aí. Mas quando você entra no ambiente, você não fica lá olhando para a luz, esperando que ela acenda, que ela clareie o ambiente para você. O que você faz? Você aperta o interruptor, clica lá na tomadinha e ela vai acender. É assim, ali está a bênção, está liberada no reino dos céus para você e para mim. Quando a gente ora, clama ao Senhor, se ajoelha, busca a vontade de Deus, a presença de Deus, é como você ligasse o interruptor, acendeu. Agora eu preparei o caminho para a bênção chegar na minha vida. Aplaudo o nosso Deus, que nos instrui em todas as circunstâncias. Dá um glória a Deus, querido, que nos ensina como alcançar os planos dEle, a bênção dEle. Verso 13. E aí vocês me procurarão, me acharão quando me procurarem de todo o coração. O que ele quer dizer com isso? Buscar de todo o coração. Pode tirar a luz amarela, me atrapalha. Obrigada. Isso. Vocês me procurarão e vão me achar quando me buscar de todo o coração. Quer dizer que a busca não pode ser rasa, não pode ser de qualquer jeito. A sua oração não pode ser, Senhor, eu lembro daquilo, já falei uma vez, agora oro de novo, eu quero que aconteça na minha vida, Senhor, em nome de Jesus, eu creio no Senhor, tchau, obrigado.
Eu vou fazendo isso aqui. É muito simples, né? Você quer realmente a bênção de Deus? É tudo que você quer, é um milagre e é dessa forma que você está buscando? Não, eu e você precisamos entregar o nosso coração. E quando a gente está com o nosso coração apertado, a gente chora, aí é que a gente está quebrantado para entender e ouvir a Deus. Sabia que é mais fácil assim? Sabia que é mais fácil? Muitas vezes Deus, Ele nos cerca com o amor dEle, amém? O que é cercar com o amor dEle? Muitas vezes Ele nos coloca em situações para que a gente quebrante nosso coração, para que a gente fique vulnerável e entenda que nós somos dependentes dEle em tudo, para tudo. Por isso que Ele permite alguns desertos, né, na nossa vida, algumas situações, né, muito tristes que a gente passa, a gente fala, como a gente começou na palavra, quero entender porque eu estou passando isso, o que Deus está fazendo. Aí é o momento de você quebrantar o seu coração e dizer, eu reconheço, Senhor, com as minhas próprias forças, com o meu braço, eu dependo do Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso da Sua vontade. O que o Senhor quer dizer com isso é, o meu projeto para a sua vida é inteiro, eu tenho algo grandioso para entregar para você, eu tenho algo maravilhoso para fazer na sua vida. Então a sua vida, a sua busca também deve ser inteira, também deve ser com intensidade, também deve ser, a gente fez um estudo uma vez na célula de mulheres, sobre como orar, o que é orar, como que eu devo, né, orar, e orar, ela tem um significado de guerrear, realmente. E você não vai para a guerra assim, né? Cheguei na guerra, dei um soco na cara do inimigo. Como que você guerreia, né? Você vai com força, com ousadia, com coragem. É assim que tem que ser a sua oração e a minha oração. É assim que a gente tem que guerrear mesmo, para que as bênçãos, elas sejam liberadas nos céus e a gente consiga receber e viver a vontade de Deus. Quem está entendendo, fala amém. No verso 14, ele diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro, eu vou deixar ser encontrado por vocês. Deus quer a nossa busca, Ele deseja que a gente busque a Ele de todo o nosso coração, Ele quer ser encontrado, e a gente encontra a Deus quando a gente busca, não é só, eu acredito em Deus todos os dias, no amor dEle, tá bom. Eu acredito, beleza. E o que você está fazendo, né, com a sua crença, com a sua fé? Buscando a Ele. Fala amém. Fala, põe a mão no seu coração e fala, eu vou te buscar, Senhor. Eu não vou só falar por aí que eu acredito no Senhor, no seu amor, mas eu vou te buscar, porque eu nasci para ter um relacionamento com a Tua presença. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus, que Ele insiste em nos chamar, Ele não desiste. Se a gente para de orar, se você para de buscar, um tempo depois volta, Ele fala, eu estava te chamando, eu estava com você, eu estava te olhando, eu estava vendo que você estava distante, mas eu estava aqui te esperando. Você pode dizer obrigada, Senhor. Ele não desiste de você. E aí ele ainda diz, se você estiver disperso, eu vou te buscar onde você estiver. Deus criou cada um para viver na presença dEle, para adorá-lo. Deus criou cada vida para estar pertinho dEle. Aonde você estiver, se você dispersou, se você se afastou, se você saiu um pouco do lugar que eu te coloquei, que a gente estava, né, conversando, relacionamento, vivendo junto, se você saiu um pouco, Deus diz, eu vou trazer você de volta. E aí vem o que eu falei antes, Ele vai colocar a gente em circunstâncias, situações, em que a gente vai falar, eu preciso do Senhor. Para a gente reconhecer, o altar é o meu lugar, de onde eu nunca devia ter saído. Quem está entendendo, amém? Fala amém, meu Deus. Então o povo estava perdido na Babilônia. E a gente vê que olha só quantos anos aqui antes de Cristo, quantos mil anos antes da gente nascer. Isso já acontecia, está na palavra de Deus. O povo se dispersava, Deus criava uma situação para fazer o povo voltar. O povo se dispersava. Ele diz que ainda nessa terra eu vou te abençoar e vou fazer você prosperar. Ele não fala para esperar chegar quando você morrer e chegar no céu, você vai ser feliz. Não,
Eu tenho planos de prosperidade para a sua vida nessa terra. Aleluia. Então eu preciso permanecer. O povo aqui estava prisioneiro em uma terra estranha. Eles tinham saído da promessa, da terra, né, que Deus tinha colocado eles ali, Jerusalém. E veio o povo da Babilônia, destruiu Jerusalém, levou o povo cativo para a Babilônia. Quem é que gosta de ser contrariado, de ser colocado em um lugar que você não queria estar? Ninguém gosta. Então o povo começou ali a reclamar. O povo começou a amaldiçoar aquela terra. Eu não quero estar aqui, não. Eu não gosto desse lugar, eles diziam. Eu fui jogado aqui contra a minha vontade. Eu tinha outros planos. Lá em Jerusalém estava tudo indo tão bem, por que isso aconteceu? E eles estavam enfurecidos, e não é muito diferente das reclamações de hoje em dia. Eu não gosto desse bairro onde eu moro. Eu não gosto dessa rua, é muito barulhenta. Eu não gosto dos meus vizinhos, porque domingo, 8 da manhã, está ouvindo som alto lá. Não é diferente, porque eu nasci nessa família. Quantos já disseram ou ouviram isso, né? Gente que tem contenda com a sogra, por que Deus não leva logo? Misericórdia, a minha é uma mãe para mim, não leva não, Jesus, né? Mas Deus está dizendo assim: procurem ter paz neste lugar que eu te coloquei, que eu fiz você chegar. Ore pelo ambiente que você está inserido. Ou você acha que eu perdi o controle da sua vida? Mesmo nas suas insatisfações, mesmo na sua contrariedade, eu estou olhando para você, os meus planos para você não mudaram. Eu quero trazer você para perto. Ou você acha que nesse vale, nesse deserto, na situação que está passando, Deus não está se importando com você? Sim, Ele está. Mas Ele quer que a gente, mesmo em dificuldade, igual aquele louvor, né? Passando pela prova, dando glória a Deus. Eu não dou glória a Deus na prova, porque está tudo bem. É uma prova, é uma provação, é uma dificuldade. Eu dou glória a Deus pela fé, que eu sei que vai melhorar, que Deus está agindo, que a hora vai chegar. Eu oro pela paz no meu ambiente, eu oro pela paz no ambiente do meu trabalho, eu oro pela paz no ambiente da faculdade, aonde eu estiver. Eu declaro, aqui eu vou ter paz, independente dos vizinhos que eu tenho. Aqui eu vou ter paz, meu descanso. Neste lugar eu vou ser abençoado, nessa terra eu vou prosperar. Lembram de José? Ele estava no Egito, foi porque ele quis? Não, José foi para o Egito, levado como escravo, vendido pelos irmãos, depois de ser jogado na cisterna, levado para uma terra estranha, longe da sua família, onde ele não queria estar. E a gente não vê José reclamar nenhuma vez, tanta provação ainda que ele passou naquela terra. Com as provações, com a prisão, o povo contra ele. O que José fez? Amaldiçoou os irmãos por ter colocado ele ali? Não, os perdoou. Amaldiçoou o patrão dele por ter colocado ele na cadeia? Não, muito pelo contrário. Ele disse: Deus me fez prosperar nessa terra. Deus tem um plano para mim com essa situação. Deus ainda vai fazer acontecer algo na minha vida por me colocar neste lugar. Eu estou contrariado, mas eu sei que Deus vai agir. Ele não mudou. A vontade dele é perfeita, é boa e é agradável. Quem pode dizer amém? E o José foi colocado, estabelecido como governador daquela terra. Porque ele não murmurou. Ele não reclamou, ele parou e pensou, e muitas vezes a gente não faz isso. A ansiedade, o desespero, e a gente quer agir logo, quer que as coisas se resolvam. É natural do ser humano. Mas José entendeu, Deus tem um plano maior. Deus sabe o que é melhor para a minha vida. E o que eu entendo é que eu posso ficar irado, frustrado por alguma coisa que saiu do meu controle, algo que aconteceu que não estava no meu cronograma de vida. Mas eu tenho que entender que eu não preciso saber de tudo. Eu tenho que entender que nem tudo nessa vida vai ser perfeito.
Eu tenho que entender no meu coração que Deus é bom e que independente das circunstâncias que eu esteja passando, a fidelidade dEle, a bondade, a graça vai estar sobre a minha vida. Então, eu tenho que confiar na bondade dEle. Eu tenho que obedecer à vontade dEle. Mesmo que eu não entenda nada, mesmo que haja lágrimas nos meus olhos, mesmo que haja feridas no meu coração, eu preciso declarar a bênção do Senhor em meio à tempestade. Eu preciso declarar que eu creio que Deus está cuidando de tudo, que eu vou sair da tempestade, eu vou conseguir ver a luz, e a luz é Jesus, aleluia, a luz é Jesus. Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito, falo amém. E Ele quer transformar todo lamento em um manancial de vida. Ele quer trocar o seu choro em riso. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Deus está agindo mesmo que você não entenda. Ele está agindo mesmo que você não veja. Sabe, o Senhor, Ele reserva o tempo, que a gente tem o tempo cronológico, mas Deus reserva esse tempo de acontecer as coisas, de fazer as coisas acontecer na nossa vida, para a sabedoria dEle. Então a gente não vai conseguir, porque a mente de Deus está fora desse tempo, de hora, de minutos, de segundo. E aí a gente se pergunta, por que Deus retém as informações? Muitas vezes Ele dá a promessa, Ele fala, vai ser assim, assim, assim. Mas como que eu vou chegar lá? Daí Ele não explica. E a gente pergunta, por que Ele não dá essa informação? Qual que é o passo que eu tenho que chegar lá? Quando vai acontecer? E aí tem uma palavra que Deus gosta de usar muito. Em breve. Em breve. Em breve virá. Em breve vai acontecer. E o que você tem falado, o que você tem feito enquanto você espera o em breve de Deus? A paciência não é somente esperar, eu tenho paciência, tenho que ter paciência com Deus. Não, é como você age enquanto você espera. O que você fala enquanto você espera. Você fica muito inquieto, você esbraveja, você amaldiçoa, você reclama, ou você espera e confia nos pensamentos de paz que Ele tem para a sua vida. Essa é a nossa função, obedecer e esperar, obedecer e esperar. Porque em breve, Ele vai agir na sua vida em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus nessa noite?